Hoje, vamos explorar um dos tratados mais significativos do Império Mongol, o Tratado de Paz dos Mongóis com o Império Khwarezmiano. No turbulento cenário da Ásia Central do século XIII, duas potências colidiram em uma guerra devastadora que sacudiu as fundações da região. Os mongóis, liderados pelo implacável Gengis Khan, e o poderoso Império Khwarezmiano, governado pelo Shah Ala-ad-Din Muhammad, enfrentaram-se em uma luta feroz pela supremacia. O Império Khwarezmiano, uma potência que floresceu na Ásia Central entre os séculos XI e XIII, deixou uma marca indelével na história da região. Originado da dinastia Khwarezmiana, com suas raízes na antiga Bactria, o império alcançou seu auge sob o reinado do Shah Ala-ad-Din Muhammad, no início do século XIII. Localizado estrategicamente ao longo das rotas comerciais da Rota da Seda, o Império Khwarezmiano se beneficiou de sua posição como um ponto crucial de intercâmbio cultural e comercial entre o Oriente e o Ocidente. As cidades-estado da região, como Khiva, Bukhara e Samarcanda, prosperaram como centros de comércio, cultura e aprendizado, atraindo mercadores, estudiosos e artistas de todo o mundo conhecido. Sob o governo de Ala-ad-Din Muhammad, o Império Khwarezmiano alcançou seu apogeu territorial, estendendo-se desde o Mar Cáspio até o rio Amu Darya, abrangendo partes do atual Irã, Turcomenistão, Uzbequistão e Afeganistão. A riqueza acumulada através do comércio e da tributação permitiu ao Império desenvolver uma poderosa infraestrutura urbana, bem como um exército considerável, que o defendia das ameaças externas. No entanto, o auge do Império Khwarezmiano foi abruptamente interrompido pelo conflito com os mongóis liderados por Gengis Khan. O encontro entre essas duas potências resultou em uma guerra devastadora que viu as forças mongóis avançarem impiedosamente sobre o território khwarezmiano, deixando destruição e morte em seu rastro. Após anos de conflito e resistência, o Império Khwarezmiano sucumbiu às forças mongóis, e o Shah Ala-ad-Din Muhammad foi forçado a fugir para o oeste. A queda do Império marcou o fim de uma era de esplendor e influência na Ásia Central, deixando um vácuo de poder que seria preenchido pelo domínio mongol e, posteriormente, por outras dinastias e impérios na região. Apesar de sua queda, o legado do Império Khwarezmiano perdurou através das ruínas de suas magníficas cidades, das influências culturais que disseminou ao longo das rotas comerciais e do conhecimento que preservou e transmitiu ao mundo. Como uma estrela cadente na história da Ásia Central, o Império Khwarezmiano continua a ser lembrado como uma das grandes civilizações da região, cujo esplendor e tragédia ecoam através dos séculos. A sociedade do Império Khwarezmiano era complexa e diversificada, refletindo a riqueza cultural e étnica da região da Ásia Central. Composto por uma mistura de povos persas, turcos, árabes, além de comunidades de minorias étnicas e religiosas, o império era um mosaico de tradições, línguas e práticas culturais. A estrutura social do Império Khwarezmiano era hierárquica, com uma elite dominante composta por nobres, aristocratas e burocratas que exerciam autoridade política e controle sobre os recursos econômicos. Esta elite governante geralmente era composta por membros da dinastia governante, bem como por famílias poderosas que detinham cargos importantes no governo e no exército. Agricultura e comércio desempenhavam papéis fundamentais na economia do império. As vastas terras férteis ao longo dos rios permitiam a produção de uma variedade de culturas, incluindo trigo, cevada, algodão e frutas, que sustentavam tanto a população urbana quanto rural. Além disso, as cidades-estado khwarezmianas eram importantes centros comerciais ao longo da Rota da Seda, facilitando o comércio de mercadorias como seda, especiarias, metais preciosos e cerâmica entre o Oriente e o Ocidente.
A religião desempenhava um papel significativo na vida cotidiana do Império Khavarismiano. Embora o islamismo fosse a religião dominante, havia uma tolerância religiosa que permitia a coexistência de diversas tradições religiosas, incluindo o zoroastrismo, o cristianismo e o judaísmo. Isso resultou em uma sociedade pluralista, onde diferentes grupos étnicos e religiosos podiam praticar suas crenças livremente. Além da elite governante, a sociedade khavarismiana era composta por camponeses, artesãos, comerciantes e trabalhadores urbanos. A família era a unidade básica da sociedade, e os laços familiares desempenhavam um papel importante na estrutura social e nas relações interpessoais. A educação e o conhecimento também eram valorizados no Império Khavarismiano. As cidades-estado abrigavam escolas, bibliotecas e centros de aprendizado, onde estudiosos e intelectuais se reuniam para discutir filosofia, ciência, medicina, literatura e religião. No entanto, o fim do Império Khavarismiano veio com a invasão mongol liderada por Gengis Khan no início do século XIII, que resultou na destruição generalizada e na dispersão da população khavarismiana. Apesar disso, o legado cultural e histórico do Império Khavarismiano continua a influenciar a região da Ásia Central até os dias de hoje, deixando vestígios de uma civilização rica e diversificada. A campanha mongol foi marcada por uma série de conquistas impressionantes, enquanto o Império Khavarismiano resistia com tenacidade, mas, inevitavelmente, cedia terreno. Após anos de conflito sangrento, em 1229, as duas partes finalmente se encontraram para negociar um tratado de paz que selaria o destino da região por décadas. Os principais conflitos entre o Império Mongol e o Império Khavarismiano foram marcados por uma série de campanhas militares devastadoras que moldaram o destino da Ásia Central no início do século XIII. Estes conflitos surgiram principalmente devido à expansão territorial dos mongóis liderados por Gengis Khan e à resistência do Império Khavarismiano sob o comando do Shah Alaa-ad-Din Muhammad. O primeiro grande conflito entre os dois impérios ocorreu em 1219, quando Gengis Khan lançou uma invasão massiva do Império Khavarismiano em resposta às hostilidades e à recusa do Shah Alaa-ad-Din Muhammad em cooperar com os mongóis. Esta invasão foi caracterizada por uma campanha brutal e indiscriminada, com as forças mongóis lançando ataques surpresa contra as cidades khavarismianas, saqueando vilarejos e massacrando civis. Esta fase inicial do conflito resultou em grande destruição e perdas humanas em todo o território do Império Khavarismiano. O conflito entre os mongóis e os khavarismianos continuou por vários anos, com ambos os lados envolvidos em uma guerra de atrito brutal. As forças mongóis empregaram táticas militares inovadoras, incluindo o uso de cavalaria pesada, arqueiros montados e cerco de cidades, enquanto os khavarismianos resistiam com determinação, mobilizando seu exército e fortificando suas cidades. No entanto, apesar da resistência tenaz dos khavarismianos, os mongóis gradualmente ganharam terreno e conquistaram importantes centros urbanos, enfraquecendo a autoridade do Shah Alaa-ad-Din Muhammad e minando a coesão interna do Império Khavarismiano. O conflito entre os dois impérios chegou a uma conclusão em 1221, quando Gengis Khan lançou uma campanha final contra o Império Khavarismiano, capturando a capital, Urgence, e derrotando as últimas forças khavarismianas remanescentes. Esta última fase da guerra resultou na destruição total do Império Khavarismiano, com a morte do Shah Alaa-ad-Din Muhammad e o colapso do governo central khavarismiano. A guerra entre os mongóis e os khavarismianos deixou um legado de devastação e deslocamento em toda a região da Ásia Central.
As consequências do conflito incluíram a morte de milhares de pessoas, a destruição de cidades e vilarejos, e a desintegração do Império Khwarezmiano como uma potência política significativa na região. Enquanto os mongóis emergiam como os novos senhores da Ásia Central, o conflito entre os dois impérios deixou cicatrizes profundas que ecoariam através dos séculos. Os termos do tratado foram delineados em meio a intensas negociações, com ambos os lados cientes dos custos devastadores da guerra contínua. O Tratado de Paz entre os Mongóis e o Império Khwarezmiano, firmado em 1229, estabeleceu novas fronteiras e uma trégua que trouxe um alívio bem-vindo para as populações exaustas da região. Embora tenha representado uma pausa temporária na violência, o tratado também consolidou o domínio mongol sobre vastas extensões da Ásia Central, inaugurando uma era de hegemonia que moldaria o curso da história da região. À medida que os dois impérios se recuperavam dos horrores da guerra, novas oportunidades de comércio, cultura e intercâmbio surgiam, pavimentando o caminho para uma era de trocas e inovações que transcenderiam fronteiras e uniriam povos através dos séculos. Assim, o Tratado de Paz entre os Mongóis e o Império Khwarezmiano não apenas encerrou um capítulo sombrio de conflito, mas também abriu as portas para uma era de possibilidades e cooperação, moldando o destino de gerações futuras na vastidão da Ásia Central.